Não, a Débora já colocou lá de cima. Não tem problema. Obrigado, senhor. Então, eu gostaria de, novamente, nessa noite de domingo, estender uma cordial saudação a todos vocês que escolheram estar na casa de Deus nesse início de semana, né? Viemos aqui para nos preparar para enfrentarmos uma semana junto com o nosso Senhor. Muitos de vocês estiveram presentes também em algumas pregações do ano passado em que foi falado sobre o santuário. Hoje nós vamos dar seguimento. Eu pedi para a Débora colocar uma apresentação. Nós vimos no nosso último estudo sobre o santuário, nós vimos quando os filhos de Israel chegaram, nós vimos os filhos de Israel no deserto, né? Lá no deserto eles ficaram ao pé do Monte Sinai, eles montaram um tabernáculo, né? Nós vimos aí como era esse santuário, com seus 3 compartimentos, pátio santo e santíssimo, com o seu mobiliário, que você já conhece. Nós vimos também, chegamos a conclusões muito interessantes, né? Que se você interligar os móveis do santuário, você chega no símbolo de uma cruz. E nós vimos também aquilo que estava do lado de fora do santuário. Então, nós tínhamos o santuário no meio da congregação, e do lado de fora a gente tinha os acampamentos dos levitas e o acampamento das demais tribos, formando também, no sinal, uma segunda cruz, né? Então, em total de pessoas, eram de 600.550 homens de guerra, né? E essas 2 cruzes, acho que eu não falei na vez anterior, mas se você lembrar, quando Cristo, no caminho da cruz, ele foi esmagado 2 vezes pela cruz, quando ele não suportou o peso e caiu no chão. Então você vê aí 2 cruzes no chão. Bem, então isso tudo é uma pequena recapitulação do nosso último encontro no ano passado, e nós vamos ver agora a primeira parte desse segmento. Começa com Números 26. Então, Números 26, no versículo 51. Vocês já lembram de alguma excursão de escola ou mesmo de igreja em que antes de todo mundo sair, o monitor vem e conta todo mundo, não é? E depois, no final, conta todo mundo de novo para ver se ninguém se perdeu no meio do caminho. Não é assim que é feito? Até hoje. Até hoje. E essa peregrinação no deserto seguiu. Deus fez isso também. Então ele contou todo mundo lá no pé do Monte Sinai, no início dos 40 anos, e no final, antes de cruzar o Rio Jordão, antes de entrar na Terra Prometida, houve uma nova contagem. E o que nós vamos descobrir será que o número de pessoas nesses 40 anos aumentou ou diminuiu? O que vocês acham? Aumentou. Aumentou? É um palpite. Quem concorda que aumentou? Quem acha que aumentou também? Então a maioria acha que aumentou. Então, lamento dizer, mas estão todos errados. O número diminuiu. Oi? Como? Vamos lá para Números 26. Números 26, 51. Você vê que o número total de pessoas, estes são os que foram contados dos filhos de Israel. 601.330. E se você for lá em Números 730. Isso é o que está aqui no telão, que vocês podem ver. Em relação à contagem anterior, era 603.000, né? 550, houve uma diminuição. Esse número 603.000 está em Números 2, e o versículo, para quem quiser ver, 32. Números 2, 32, você tem o número inicial, e números que a gente acabou de ler, números 26, 51,
você tem aí o número final. Então houve uma diminuição. E nesse quadro você pode ver qual foi a tribo que mais, as tribos que cresceram, algumas cresceram, outras diminuíram, e aí você consegue ver direitinho o que aconteceu ao longo desses 40 anos. Né? Você vê que o símbolo de cruz, ele foi mantido, mas não tão simétrico quanto no começo. Né? O que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, Israel vai, então, entrar na Terra Prometida. Eles acamparam antes de cruzar o Rio Jordão. Né? O Rio Jordão é o rio do batismo de Jesus. É o rio onde Jesus saiu para uma nova vida. E foi esse rio que o povo de Israel atravessou para entrar também numa nova vida. Uma vida agora na Terra Prometida. Não mais uma vida de nomadismo no deserto, mas uma vida agora em sua própria terra. Na terra que manda leite e mel. Antes de cruzar o Rio Jordão, eles estavam acampados ali, não, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Eles estavam acampados nas campinas dos Moabitas. Né? Era logo de frente para o Rio Jordão, e já tinha ali depois do Rio Jordão a cidade de Jericó. Eles estavam acampados ali, e nessa ocasião, que 2 tribos e meia pediram terras antes do Jordão. Por quê? Alguém se lembra? Porque as 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, pediram uma terra antes do Jordão. Alguém se lembra? Não? Porque eles eram um povo de gado, né? Eles criavam gado e aquela terra do lado de lá era própria para gado. Então eles pediram essa terra, mas as mulheres, a fazenda, ficaram lá nessa terra já conquistada, mas os homens de guerra acompanharam as demais tribos até que todo o território fosse conquistado. Então o que a gente vai ver a partir de agora é um esvaziamento. A gente vai ver essa configuração, a gente vai ver as tribos indo cada uma por seu território, e nós vamos ver o que vai acontecer com o santuário. Tudo bem? Então esse é um dos objetivos da continuação deste estudo. Então vamos lá para Josué, versículo 3. Vamos ver agora, vamos ver a passagem pelo Rio Jordão. Nós vamos entender um pouquinho a passagem do Rio Jordão, porque existe uma relação com o santuário e com as trombetas do Apocalipse. Então vamos ver qual é essa relação. Josué 3, 3 e 4. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do mesmo lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não cheguei a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Então, Deus determinou uma forma específica para cruzar o Rio Jordão. E essa forma específica consistia em estabelecer 3 espaços aí, né? O espaço da arca, um espaço vazio e o espaço para o restante do povo. E aí você conhece a história que a arca parou em seco, todo mundo passou, depois eles retiraram as 12 pedras, os sacerdotes com a arca saíram, e aí a água voltou. E essa passagem marcou a entrada de Israel na Terra Prometida. E depois que eles passaram no Jordão, eles se acamparam em Gilgal. E ali, como já estavam em Terra Prometida, o maná parou de cair, a circuncisão foi retomada. E foi a partir de Gilgal que Jericó foi conquistada. Quando Jericó é conquistada, você vê novamente um outro episódio com a Arca do Concerto. Olha só. Vamos lá para Josué 6 agora. Preste atenção na sequência que Deus vai determinar para o cerco de Jericó. Você sabe que Deus que determinou o cerco de Jericó,
uma sequência especial, você sabe as 7 voltas, no 7º dia, você sabe qual é a sequência, mas não vamos fazer uma aplicação dessa sequência. Vamos lá para Josué 6, versículos 3 a 5. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo o voz do seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. 4 partes, a divisão de 4 partes, não é? Homens de guerra na frente, 7 sacerdotes com 7 trombetas, a arca e o restante do povo. Com quem nós vamos fazer uma relação agora? Com o fato de no santuário existir também, no lugar santo, um móvel também com 7, com o número 7, precedendo a arca. Então você vê que foi formado ali, você vê ali no santuário tem o castiçal com 7 lâmpadas e depois a arca, que eu também tenho elementos com o número 7 vindo antes da arca. E do mesmo modo que ao redor do santuário eu tinha um povo, aqui da mesma forma, homens de guerra na frente e o restante do povo atrás. Qual é a outra relação que nós vamos fazer com este cerco? Vou deixar aqui o santuário. Né? Qual é a relação que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma relação com as 7 trombetas do Apocalipse. Não foi depois da 7ª trombeta que eles tocaram que os muros de Jericó caíram e aquela parte do mundo, aquela cidade, passou a ser... Deus não tomou aquela parte da cidade? Vai lá para o texto, vamos para o texto da 7ª trombeta, vamos lá em Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15, nós vamos ver que acontece a mesma coisa. Do mesmo modo que na queda de Jericó, após a 7ª trombeta, aquela parte do mundo, Deus tomou aquela parte do mundo, da mesma forma em Apocalipse 11, versículo 15, após a 7ª trombeta, os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, Apocalipse 11, 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E do mesmo modo que esse capítulo termina no versículo 19, com a imagem da arca do concerto, que você vê ali no versículo 19, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca de sua aliança foi vista no templo. Você vê também que nesse episódio, depois desses sacerdotes com 7 trombetas, logo depois da 7ª trombeta, vinha a arca. Então você vê uma relação muito direta aí, Deus ilustrando já a história das trombetas no Antigo Testamento, né? Então aí depois dessa conquista de Jericó, veio aí a conquista de Ai, leitura de bênçãos e maldições, vitória sobre muitos povos, até que a terra ficou então em condições de ser repartida. Né? Em Josué 14 a 17 você vê que foram repartidas as heranças das tribos de Judá, Efraim e da outra metade da tribo de Manassés, e isso aconteceu no ano 7, depois da entrada na Terra Prometida. Então vamos acompanhar o esvaziamento, né? Isso é antes dos 40 anos do deserto. Depois dos 40 anos do deserto, antes de cruzar a Terra Prometida. Logo depois de chegar em Gilgal, teve aí um outro esvaziamento. A tribo de Manassés, Ruben e Gade, as tribos que pediram a herança do outro lado do Jordão, né? Só ficaram os homens de guerra, e a gente tem isso na Bíblia, então houve esse esvaziamento. E aí de Gilgal foram embora as tribos de Judá, as tribos de Efraim e a outra metade da tribo de Manassés, né? Então houve aí uma redução para mais ou menos 400 mil homens, né?
Então você vê que aquela configuração original de cruz, ela foi se perdendo conforme Israel entrava na Terra Prometida, e aí cada tribo ia sendo despedida para a sua herança, né? Para a sua própria terra. Vou ler o texto agora de Patriarcas e Profetas, olha só. Até aí, Gilgal fora o quartel-general da nação e a sede do tabernáculo. Agora, porém, o tabernáculo deveria ser removido ao lugar escolhido para sua localização permanente. Este foi Siló, cidadezinha na porção de Efraim. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Josué 18. Vamos ver Siló. Josué 18, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. Josué 18, 1. E ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Então a tenda estava lá antes do Rio Jordão, foi para Gilgal e agora foi para Siló. Quais foram as tribos que sobraram? Está no versículo 2. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança, que são essas tribos que estão aqui na tela, com exceção daquelas 2 tribos e meia que ficaram aí até que todas recebessem a sua herança, né? Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Então as outras, Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon, Naftali e Aser e Dan, ainda estavam lá. Então essas tribos ainda ficaram lá, né? E aí depois foi em Siló que essas 7 tribos receberam a sua herança. Só sobraram os homens de guerra daquelas 2 tribos e meia que tinham pedido a herança do outro lado. E aí depois que as 7 tribos receberam, cada um foi para a sua habitação, né? E aí fica uma grande pergunta. O santuário ficou em Siló, mas ao redor do santuário tinha uma cruz. O que vai substituir o símbolo da cruz agora que o santuário está em sua localização permanente? Né? Sobre Siló, Ellen White diz que achava-se perto do centro do país e era de fácil acesso a todas as tribos. Então o santuário se manteve também no centro do país, não mais no centro do acampamento, mas no centro do país. Quem ficou ao redor de Siló? Os levitas ficaram ao redor de Siló, eles tomavam conta do tabernáculo. Então, de certa forma, manteve-se aquela configuração de ao redor do tabernáculo ficam os levitas, e fora de Siló eu tenho todo o restante da população. Então, de uma certa forma, foi mantida essa configuração do deserto, mas eu não tenho mais uma cruz. Vamos ver o que é que vai passar a simbolizar Cristo agora, dessa análise espacial que nós estamos fazendo. A resposta está na própria escolha de Siló como essa cidade. Siló é um nome que representa Cristo. Gênesis 49, 10. Vamos lá? Gênesis 49, 10. Gênesis 49, 10 é a primeira menção bíblica a Siló. É uma referência a Cristo. Então, o santuário foi colocado em uma cidade que é uma referência a Cristo. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. A ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Siló amarrará o seu jumentinho à vide, o filho de sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Quem é que entrou em Jerusalém com um jumentinho? Quem é que lavou sua roupa no vinho? Então não tem uma referência, não tem uma cruz ao redor do santuário, mas Siló é uma clara referência àquele que viria lavar a sua roupa no vinho.
Então, está aí a referência a Cristo do lado de fora do tabernáculo, não mais como uma cruz, mas o significado da cidade em que o santuário foi colocado. E aí a gente entra numa outra fase da história de Israel, a fase dos juízes, né? O Josué mais com idade avançada e depois dos juízes. E o que aconteceu com o santuário nessa ocasião? A arca do concerto ela passou a ser retirada de vez em quando do santuário quando havia uma guerra. A arca era levada até a guerra para indicar a presença de Deus. Ou também quando Josué, nos seus últimos dias, convocou Israel para ministrar suas últimas palavras, ele trouxe a arca também para aprofundar aquela impressão que ele queria transmitir ao povo, né? Então, essa guerra, uma guerra entre Israel e Benjamim, que houve também no livro de Juízes, você vê que a arca do concerto era trazida para os locais ali que precisavam dessa indicação da presença de Deus. Então, a arca ficou no Siló e de vez em quando ela era retirada para indicar a presença de Deus, até que chegou o tempo do sumo sacerdote Eli. E você conhece a história do sumo sacerdote Eli e com seus filhos que estavam envolvidos numa guerra, e aí os filhos, que eram pessoas profanas, querendo vencer a guerra, tiveram a ideia de que fazer o quê? Levar a arca, né? A arca era o objeto sagrado, então eles tiveram a ideia de levar a arca, né? Para indicar, eles viram que pensaram, como a arca tem estado nas principais feitos da nação, então esse objeto é o objeto que vai nos dar a vitória. Colocaram Deus no objeto, né? Não usaram a arca como um amuleto. E dali essa arca foi retirada de Siló para nunca mais voltar. Nunca mais voltou para Siló. A gente vai ver então as jornadas da arca do concerto, desde Siló até chegar em Jerusalém. Bem, você sabe que os israelitas foram derrotados, apesar da presença da arca, né? Deus queria mostrar aí que não era um objeto de madeira que daria a vitória para eles. Você conhece essa história. E aí quem levou a arca foram os filisteus. Os filisteus também, eles não tinham conhecimento do povo de Israel, mas eles também sabiam que quando a arca estava presente, algo muito especial acontecia com Israel. Então eles, vendo a arca na guerra e vendo a sua vitória, decidiram levar a arca para dentro do templo de Dagon. Né? Vamos lá, aqui eu tenho Siló, no meio do território de Efraim, mais ou menos aquela porção central do território, como havia dito, de fácil acesso para todas as tribos. Né? Então, aí eu tenho os gráficos do esvaziamento, que nós já vimos, mas a apresentação de outra forma. Essa é Siló hoje, é um lugar arruinado, né? O espírito de profecia diz que depois que a arca foi retirada de lá, essa cidade se arruinou, e se arruinou mesmo, e permanece assim até hoje. Né? E vamos ver agora, vamos acompanhar as jornadas da Arca da Aliança, desde Siló até Jerusalém, onde ela está até hoje. De Siló, então, foi levado para a guerra, né, pelos filhos do sumo sacerdote Eli. Aqui nós temos uma menção que Josué, antes de morrer, levou a arca a Siquém. Então isso é antes de Eli. Eu tenho outra menção de que ela foi a Betel também, por ocasião da guerra de Israel contra Benjamim. E aí na guerra contra os filisteus, essa guerra foi nessa cidade aqui, Ebenezer. Então você está acompanhando a arca ali, o quadradinho laranja ou amarelo. E aí, esse era o Deus dos filisteus. É o pequeno sereio, né, gente? Esse Deus.
E aí a arca foi levada para Asdod, em terra estrangeira, no país dos filisteus. Bem, qual foi a sequência? O que aconteceu lá? Para onde a arca era levada, aconteceu uma série de calamidades, né? Para onde a arca era levada no país dos filisteus, aconteceu uma série de calamidades. Então, primeiro dia, o que aconteceu lá? Deixaram a arca lá, e aí o deus Dagon, a pequena sereia, amanheceu cortada no meio. Era uma estátua, né? Quem cortou Dagon ao meio? Deus. Não foi Deus. Foram os 4 anjos que Deus designou para tomarem conta da arca. Para não ter desobedecido. Mas a gente vai chegar lá mais tarde. Os 4 anjos que foram designados por Deus para guardarem a arca da aliança desde quando ela foi construída no Monte Sinai por Moisés. Fala. E tem uma razão de serem 4 anjos. Mas isso é mais para frente. Então, na primeira vez aconteceu isso, né? E aí para onde ela... Aí depois tiraram do templo de Dagon e colocaram em um edifício à parte, né? Então é o segundo lugar. Estava no templo, depois colocaram no edifício à parte. Mas começou a acontecer um monte de calamidades. Aí os habitantes da cidade tiram a arca daqui, não quero mais. E aí, vamos lá para 1 Samuel 5:8. E aí levaram a arca até a cidade de Gate, ao sul. E aí os homens começaram a ter aquela praga das hemorroidas nessa cidade. E aí o pessoal daquela cidade também falou, não quero mais a arca aqui, e mandaram para Ecrom. Ecrom, uma cidade aqui, então estamos acompanhando a jornada da arca. Esse pessoal de Ecrom também não quis a arca lá, e aí colocaram na área rural da cidade. Então, foram, no total, a arca da aliança, pela Bíblia, pelo Espírito de profecia, foram 5 locais por onde a arca passou. Templo de Dagon, em Asdod, Asdod no edifício à parte, Gate, Ecrom na área urbana e Ecrom na área rural. Então você vê aí que a arca fez uma jornada de 5, né? Mais ou menos semelhante àquilo que a gente já tinha visto do Éden, está dividido o mundo original em 5, né? Região da árvore da vida, jardim do Éden, lá de fora do jardim, céus, as águas acima da expansão. Ou o dilúvio também, com os 3 lugares da arca, os céus e as águas acima da expansão, ou o tabernáculo do deserto, um pátio céu santíssimo, levitas e demais tribos do lado de fora. Tabernáculo em Canaã, pátio céu santíssimo, os levitas ao redor e as demais tribos. E a jornada, manteve aí o número de 5. Né? Esse 5 ele é sempre percorrido em 7 etapas, do mesmo modo que esse santuário do Jardim do Éden demorou 7 dias para ficar pronto, a jornada da arca pela terra dos filisteus demorou 7 meses. Então, é indicativo aí, né? A gente vai vendo as pegadas de Deus ao longo da Bíblia. Então, como é que essa arca foi devolvida? Ela foi devolvida por essa cidade mais próxima aí, chamada Bet-Semes. Era uma cidade dos levitas, e colocaram, você sabe, né, em cima de um carro puxado por vacas, e aí as vacas foram. Os anjos, os 4 anjos, direcionaram as vacas até aquela cidade, em que a arca foi recebida com alegria, mas não com devido respeito. Novamente, viram a arca como um amuleto, como um objeto de sorte, e decidiram o que tem na boca. E aí removeram a tampa e os 4 anjos entraram em ação de novo. E aí os próprios homens daquela cidade decidiram
tirar a arca de lá e chamaram os habitantes dessa outra cidade aqui, Kiriat Jearim, para tomar conta. E aí a arca ficou na casa do levita Abinadab por muitos anos. Então, agora eu tenho uma situação diferente, né? Eu tenho a arca em um lugar e o santuário em outro lugar. Então, eu não tenho mais o santuário completo. Eu tenho um móvel ao menos. O principal, né? O mais sagrado, não está mais lá no lugar santíssimo do santuário. O que aconteceu com os sacrifícios, né? Eles saíram de Siló e, sob a direção de Samuel, passaram a ser oferecidos nas cidades dos sacerdotes e dos levitas. Isso você vê lá em Patriarcas e Profetas, página 448. Então, os sacrifícios passaram a ocorrer de forma espalhada ao redor da nação e não mais vamos estar ali no pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo vazio, né? Como a tem. Quando isso aconteceu, foi Samuel que instituiu isso. Muito próximo disso também, Israel desejou ter um rei. E aí nós vamos ver também que nessa ocasião, eu quero que vocês notem a proximidade temporal entre a mudança no local das cerimônias religiosas e a mudança na forma de governo da nação. Saul, primeiro rei, assumiu a administração em Gilgal, a mesma cidade, a primeira cidade depois do Rio Jordão, onde eles acamparam. Então, aquela cidade que marcou a transição do nomadismo para um povo de terra fixa, marcou também agora a transição de um povo governado por juízes para um povo governado por um rei. E foi em Gilgal também que Saul foi reprovado. Lembra aquela história que Saul sacrificou, deveria ter esperado Samuel? Foi em Gilgal também, então Gilgal também ficou marcada com a transição do governo de um rei segundo o coração do homem para um rei segundo o coração de Deus. Né? No relato de Saul, você vê que o santuário foi transferido de Siló, agora nós vamos mexer o verdinho ali, para a cidade de Nob, né? na história de Saul, no território de Benjamim, e aí ficou nos tempos de Saul. Né? Então, o que tinha dentro do tabernáculo, o que tinha dentro da arca do concerto? Vocês se lembram? Está a vara de Arão, maná e as tábuas da lei. Agora nós vamos ver o que é que foi colocado do lado de fora. O livro da lei é o primeiro. Dentro da arca a gente já viu isso aqui. E fora? Fora, no lugar santíssimo. O que é que foi colocado ao lado da arca no lugar santíssimo? O Sandro falou uma coisa certa, o livro da lei. Por Moisés, até eu estudei o livro, não estava bem, estava do lado. O livro de Josué, no final da vida do profeta, foi colocado ao lado da arca também, está em Patriarcas e Profetas 3 e 4. O livro do direito do reino, quando Israel desejou ter um rei, foi colocado. E a espada de Golias é dito que também foi guardada no santuário quando Davi o venceu. Então, vamos ver até 1 Samuel 21, 9. Não é dito se é no Santíssimo ou não, só fala que foi pro santuário. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, falando para Davi, a quem tu feriste no vale do Carvalho,
eis que está aqui em volta um pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra aqui senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante dá. Então o sacerdote falando que aquela espada estava ali atrás do éfode, em volta de um pano. Então, o que é importante saber desses itens adicionais que foram inseridos no santuário? Marcaram transições. No livro da lei, escrito no começo, quando saíram do Egito, povo escravo, povo livre. Livro de Josué, povo nômade, povo na terra fixa. Livro do direito do reino, povo governado por juízes, povo governado por um rei segundo o coração de um homem, e com a espada de Golias, agora segundo o coração de Deus. Então esses itens inseridos ficaram diante de Deus e marcaram as transições. Perdão. Então aí a história continua, esse estudo cobre uma vasta parte da Bíblia, e Davi então finalmente chega ao trono, e uma das primeiras ações de Davi como rei foi procurar um local para servir de capital à nação, e ele escolheu qual cidade? Jebus, chamada Jerusalém. Também tinha uma posição central, vamos ver se está ali em Jerusalém. Também tinha uma posição central. Era um local protegido por colinas e ficava numa posição elevada. Entendeu? Quem morou em Jerusalém antes? Melquisedeque morou ali. Foi ali também que Abraão não negou o sacrifício do seu único filho para Deus. Então Davi escolheu aquele lugar. Ali que Davi edificou o seu palácio. Né? E foi ali então que Davi ele conseguiu, o relato da Bíblia diz, que ele trouxe descanso à terra de Israel. Né? Davi finalmente trouxe descanso. Davi trouxe descanso à nação. E aí, por ter trazido esse descanso, é que nós podemos entender que as portas da nação foram finalmente fechadas para os povos de fora, e aí sim a arca conseguiu ir em segurança para Jerusalém. A entrada da arca do concerto em Jerusalém, Davi trouxe a arca do concerto para Jerusalém. Você vê que nessa ocasião foi entoado aquele salmo muito famoso: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse foi o salmo entoado quando Davi trouxe a arca do concerto para Jerusalém. Então você vê que nessa doutrina do santuário que nós estamos estudando, você não avança de uma vez todos os compartimentos. Né? Lembra do sacerdote? Ele não ia direto para o lugar santíssimo ministrar. Ele tinha que parar, se lavar, ele tinha que entrar no santo, fazer o que devia ser feito ali, e depois entrar no santíssimo. Do mesmo modo, nós estamos vendo que isso aconteceu. Nós estamos estudando aqui o santuário de uma forma mais amplificada, né, de uma forma maior, vendo não só os 3 compartimentos, pátio, santo e santíssimo, mas também os levitas ao redor, né? Então, como ficou, né? Eu tinha os levitas ao redor do santuário e tinha as demais tribos. Então, quando Davi traz a arca para Jerusalém, o que eu tenho eu tenho toda a nação, eu tenho a cidade, e aí dentro da cidade eu vou ter o tabernáculo. Né? Então, nós estamos vendo, então, quando é que Deus abriu
a porta da nação para Israel entrar. Alguém se lembra? Falei. Quando é que eles entraram na nação? O que marcou a entrada de Israel na terra prometida? Travessia do Rio Jordão. Quem fechou essa porta que estava aberta por causa das nações vizinhas? Davi fechou essa porta. Davi vence os inimigos ao redor e, por vencer, ele consegue trazer a arca para dentro de Jerusalém. E aí, dentro de Jerusalém, é que vai ser construído o Templo de Salomão, que é um objeto de um outro estudo que nós não vamos ver hoje, né? Mas isso é para mostrar que, lembra que nós somos expulsos do Jardim do Éden? Você lembra que Jesus também, nos livros que nós lemos aqui da nossa igreja, ele passou do Santo para o Santíssimo? Quando nós somos expulsos do Jardim do Éden, nós não fomos expulsos por pátio, nós fomos expulsos para o lado de fora, de todo o tabernáculo. Então Jesus, junto com o seu povo, ele vai percorrer todo o caminho de volta. Então, quando o Rio Jordão foi aberto, a história da redenção diz que Jesus, o Filho de Deus, seguido por anjos celestiais, ia adiante da arca quando esta veio ao Jordão. Então Jesus estava presente ali quando a arca foi depois. A arca abriu o Rio Jordão. Jesus estava ali presente. Quando a arca foi trazida para a capital, Jesus estava presente, porque o Rei da Glória, de que fala o texto do Salmo que Davi cantou, quando abriu a porta às nossas entradas, é Jesus também. E aí nós vamos ver também, mais para frente, quando foi que Jesus entrou no pátio tinha um altar de sacrifício, então tinha a pia batismal, então são elementos que Jesus cumpriu em sua vida, nós vamos ver estudos mais para frente, quando isso aconteceu. Depois, quando Jesus ascendeu aos céus, ele passou a administrar no santo, depois passou para o santo dos santos, e nós, como povo, somos chamados a acompanhar Jesus em todo o seu caminho de volta aos santos dos santos, né? Ele entrou com o seu povo na nação, entrou com o seu povo na capital, entrou com o seu povo no pátio, no santo e no santo dos santos. E cada vez que ele vai entrando, o que acontece? Alguns entram com ele e outros não. Né? Porque ele entra, ele abre uma porta. Alguns entram, mas ao mesmo tempo que ele abre uma porta, a porta que está atrás fecha. E sempre tem gente que fica do lado de fora. Não foi assim que aconteceu em 1844? Foi assim também quando Israel entrou na terra, quando a porta da terra prometida foi fechada. Ali acabou, aquelas nações vizinhas foram finalmente derrotadas, ficaram para fora, em trevas. Também teve uma porta fechada nos dias de Cristo, como sacerdotes daquela nação, povo, apóstolo, fariseus, saduceus, fecharam a porta. E se eles não acompanharam Jesus em sua pregação, no seu avanço, nos seus ensinamentos, então, cada passo, Deus vai nos trazendo a uma luz maior, mais elevada, mais próxima. E hoje, o que nós temos é que Jesus está em qual desses tantos caminhos, né, tantos compartimentos, uma coisa dentro da outra, mas Jesus já está no último compartimento, no Santo dos Santos. O Santíssimo. E hoje a porta do Santíssimo é a porta que está aberta. Então, pela fé, nós somos chamados a estar com Jesus no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, diante da arca, com os 10 mandamentos, os verdadeiros, não a cópia que Deus deu para Moisés. Então, eu acho que eu vou já encerrar por aqui, que já deu o momento, mas no próximo estudo nós vamos estudar o santuário que sucedeu o tabernáculo, a cabana, que é o Templo de Salomão. Então, não percam, na próxima oportunidade que eu estiver aqui domingo à noite, nós vamos estudar o Templo de Salomão. Que Deus abençoe a todos nessa semana e que nós, pela fé, estejamos ao lado de Cristo no Santíssimo.
como encerramento, nós vamos cantar então o hino Junto ao Rio Jordão. O som vamos colocar em pé. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez porque nessa noite nós tivemos a oportunidade de abrir a Bíblia e mais uma vez entender que o Senhor tem planos muito elevados para nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou, muito pelo contrário, o Senhor veio nos buscar onde nós estávamos e passo a passo tem conduzido o seu povo em direção à presença imediata de Deus no Santíssimo. Que privilégio. Muito obrigado, Senhor Deus. Ajude-nos a viver de acordo com toda a luz que incide agora do Santíssimo. Ajude-nos a dirigir as nossas orações sempre para o lugar Santíssimo, onde o Senhor está, de onde vem a luz, de onde vem a tua salvação. Fica conosco em mais uma semana. Não nos deixe pecar. Ajude-nos a compartilhar a tua palavra. Nos traga segurança para a igreja na quarta-feira e no sábado é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.